E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é José Felipe, eu sou o professor de Geografia de vocês, tá? E esse vídeo é um vídeo de introdução, ou seja, a gente vai explicar um pouquinho de como vai funcionar a nossa disciplina durante este segundo ciclo. Não é novidade para ninguém que a gente está num período emergencial, né? Ou seja, um período que exigiu muita adaptação de todo mundo, tá? E é uma construção, ou seja, essa adaptação tem que ocorrer constantemente. Muito provavelmente, durante este ciclo, a gente já vai ter uma nova adaptação, que vai ser um retorno gradativo ao ensino híbrido, né? Ou seja, como vai funcionar ainda está sendo organizado direitinho, tá? Mas, de qualquer forma, a gente entende todas essas dificuldades e é na conversa, no diálogo, que a gente vai tentar chegar, tá? Ao objetivo final, é de vocês aprenderem esse conteúdo, o conteúdo da disciplina de uma forma geral. Tá? Não deve ser novidade para vocês também de que o IFE, né, ele organizou a sua estrutura do ano letivo em 3 ciclos, né, ou seja, já passaram pelo primeiro ciclo do ano. Tá? E agora a gente basicamente pega o que seria uma disciplina do ano inteiro e condensa em um único ciclo de 12 semanas. Tá? É como o nosso campus achou melhor trabalhar os conteúdos. Tá? Esse, por um lado, ficou mais fácil de organizar os conteúdos e a gente acha que sobrecarregou menos os alunos. Tá? Por outro, para título da disciplina, isso faz algumas exigências. Então, uma delas é de que a minha disciplina, que é normalmente uma disciplina de 80 horas, né, ela precisa ser condensada, espremida em 12 semanas. Então a gente acaba tendo que ter um desenvolvimento de conteúdo um pouco maior por semana do que normalmente iria ser, né, se tivesse tudo tranquilo. Então, parte desse vídeo é explicar um pouco como vai se dar isso, né, e explicar também como que vai ser a avaliação, tá, da nossa disciplina e de como está organizado lá na plataforma Moodle, tá bom? Então vamos lá? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender, tá, é de que o horário de geografia vai estar dividido em duas partes. Tá? Nós vamos continuar tendo uma parte que vai ser a de atividade síncrona, ou seja, que vai ser aquela aula tradicional presencial, né? É claro, de forma remota, utilizando o Moodle, e eu vou distribuir o link, né, toda quinta-feira, quarta e quinta-feira eu distribuo o link para vocês lá no grupo do WhatsApp. Tá? Mas aí a gente vai ter uma aula normal aqui, tá? São 2 horários, eu distribuí 2 horários. Neste caso, seria um horário de 1 hora, de 8 horas da manhã às quintas-feiras. Espera aí, aqui, ó. A quinta-feira seria uma aula às 8 horas, tá? De 8 até 8h45. E aí, normalmente, a gente programou um intervalo aqui, mas o que eu tenho feito, que tem funcionado melhor para a gente, é seguir com a aula, né? Se a gente segue com a aula, a gente estende a aula, ou seja, come esse pequeno intervalo aqui, tá? E aí depois a gente fecha a segunda aula, mais ou menos 9h30. Eu não prometo, não. Geralmente a gente passa um pouquinho, come um pouquinho de horário, né? Mas o fato é de que a gente vai ter sempre uma atividade síncrona às quintas-feiras, a partir das 8 horas. Tá? Como eu falei no início desse vídeo, a gente vai condensar um pouquinho mais os conteúdos. Não pode ser só 2 aulas durante a semana, porque seria, né, o normal se a gente tivesse o ano inteiro de disciplina. Mas como está condensado em 12 semanas, a gente tem que trabalhar o conteúdo, tá? Além dessas 2 aulas. E aí eu escolhi o quê? Eu escolhi trabalhar esse conteúdo de forma assíncrono, ou seja, uma série de material que eu vou deixar para vocês lá no Moodle. Tá? E aí, essa nossa carga horária, ela tem, né, dentro desse horário, uma escolha que foi feita pelos professores de distribuir também o horário de estudo de vocês, ou seja, o que teoricamente seria a hora que vocês usariam durante a semana de vocês para estudar o conteúdo, tá? Que além, o conteúdo a mais que a gente vai deixar lá no Moodle. É claro que essa carga horária de atividade síncrona é uma forma de auxiliar vocês
na organização dos estudos, vocês não são obrigados a seguir esse horário certinho, tá? E também facilitar lá na hora do registro do acadêmico, tá? Então, não é que seja obrigatório, mas é claro que é muito interessante que vocês sigam essa distribuição aqui, tá? Inclusive, eu vou disponibilizar o material da semana, aquele material daquela semana para estudo, sempre às terças-feiras, tá? Mais ou menos aqui no horário da nossa, né, atividade assíncrona. Então, qual é a ideia? E eu sempre planejo, né, aquele material pensando exatamente nessa carga horária de 4 horas a mais que vocês teriam que estudar para geografia. Então, recapitulando aqui, nós temos por semana, durante as próximas 12 semanas, 4 horas de atividades assíncronas que estarão disponibilizadas no Moodle. Tá? E daqui a pouco eu mostro para vocês essas atividades, um pouco dessas atividades. Tá? E nós também teremos 2 horas de aula, né, síncrona. Qual é a ideia? O que seria o ideal para vocês? Né? Terem contato com esse material, darem uma olhada nesse material, tanto na terça quanto na quarta, tá? Para que vocês já tenham as dúvidas, né? Já as considerações, as coisas que vocês ali querem falar, tá? Sobre o material na quinta, para a gente poder debater junto, tá? E aí a ideia do horário síncrono é sempre ter esse feedback, é ter sempre, né, essa conversa com vocês para eu saber o quanto anda, né, o aprendizado de vocês. É inegável que uma coisa que esse processo, né, de ensino remoto tem mostrado é de que vocês vão guiar o estudo de vocês, vocês são os protagonistas. Né? A gente aqui, de forma remota, pode ir conduzindo, ajudando, tá? Mas de uma forma geral, cabe a você a responsabilidade, a vocês a responsabilidade, né, pelo processo de aprendizado. Tá? Agora vamos um pouquinho lá no Moodle. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Peraí, errei. Aqui. Opa, não é esse. Aqui. Show. Então vamos lá. Basicamente, a sala do Moodle de vocês, ela vai estar sempre assim. No caso aqui, eu peguei uma sala do terceiro ano, porque é um guia. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas, geralmente, eu vou estar dividindo os materiais sempre dentro de uma semana. Tá? Sempre dentro de uma semana. Aí vai ter o título da semana, tá? Vai ter os dias da semana, vai ter o capítulo do livro didático, e aí é muito importante, o livro didático ele vai ser sempre um apoio a gente, tá? Porque ele vai ser meio que um guia e vai auxiliar vocês como guia mesmo para estudar o conteúdo, tá? E aí eu vou estar sempre distribuindo, tá, as atividades por semana, sempre liberando toda terça-feira, tá? Aqui é só um exemplo de como que tá, né? Porque aqui já está a disciplina do terceiro ano toda pronta, né? Então, muito provavelmente, a cara da disciplina de vocês vai ser assim, tá? Indo lá especificamente para um exemplo do primeiro ano, tá? Aqui já é uma sala do primeiro ano, tá? Eu tenho aqui um texto de introdução. Esse texto de introdução eu explico um pouquinho, né, a questão que eu estou falando aqui para vocês agora, né, de como vai ser a avaliação, de como vai ser distribuído, né, os pontos e coisa e tal, tá? Aqui vai estar basicamente o vídeo que vocês estão assistindo agora, muito provavelmente vocês já leram e assistiram aqui, né, e clicaram nesse ponto. Aqui vai ter um fórum de avisos gerais, ou seja, você clicando aqui, você vai entrar num fórum que é basicamente onde eu vou disponibilizar tópicos com alguns avisos gerais. Pintou, por exemplo, uma mudança na disciplina. Muito provavelmente eu falo essas mudanças nas atividades síncronas. Tá? Mas, como reforço, se precisar, eu também coloco essa mudança por escrito aqui, tá? No tópico, beleza? Aliás, é muito importante que toda a forma de contato que a gente tenha, tá, seja feita ou pelas mensagens, ou seja, aqui pelo chat, tá, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp. Mas tentem sempre priorizar, tá, o chat.
que é a melhor forma de contato, porque toda vez que eu abro, inclusive já tem aqui uma mensagenzinha aqui, toda vez que eu abro, eu acesso, ele já tem essa mensagem aqui, e eu vou acessar direto lá, né, a pergunta de vocês. Vocês também podem fazer, aí se for uma questão muito emergencial, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, mas aqui é sempre mais garantido, tá? Então, quando vocês abrirem e quando vocês tiverem acesso, aí vocês podem ver que eu estou sempre restringindo o acesso aqui à data, tá? E ao horário de início das nossas atividades assíncronas, vocês vão ter sempre o quê? Vocês vão ter sempre os materiais dispostos aqui. E esses materiais vão ser ou os materiais de estudo da semana, tá? Ou as avaliações dos fóruns que vão estar aqui, não são todas as semanas que a gente vai ter essa avaliação, e também alguns pequenos vídeos, porque dependendo da semana, eu complemento o conteúdo com vídeos de mais ou menos 40 minutos. Tá? E aí depois, durante a semana, lá na nossa atividade assíncrona, eu vou mostrar para vocês o canal do YouTube que eu tenho, onde já tem várias aulas disponibilizadas, né, dos anos anteriores, mas que vocês também podem utilizar para assistir, para complementar o estudo de vocês. Tá? Quando vocês acessarem aqui, ó, vamos primeiro aqui na avaliação. Na avaliação, tá? E aí é importante como que vai ser dividida a nossa disciplina. A nossa disciplina vão ter basicamente 2 notas. Tá? Ou seja, a nossa disciplina vai ter basicamente 2 notas. Tá? Essas 2 notas serão basicamente a soma de uma série de pequenos textos, e essa vai ser a primeira nota. E sairão muito provavelmente entre 5 e 6 textos. E são textos pequenos que vão estar disponíveis lá no fórum. Tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A soma desses 5 ou 6 textos vão somar 60 pontos da nossa avaliação final. Tá? E nós teremos também uma segunda nota, que essa vai ser feita em grupo, tá? E aí eu vou explicar lá pela 5ª, 6ª semana direitinho do que se trata, os temas, mas eu já posso adiantar para vocês que vai ser, né, um trabalho em grupo em que vocês irão produzir um pequeno vídeo ou um pequeno áudio entre 5, 10, 15 minutos, tá? Em que vocês vão discutir algum tema específico da nossa disciplina. E aí esses temas eu vou especificar melhor lá pela 5ª, 6ª semana. Tá? E os trabalhos em grupos, eles vão estar, né, vão ser entregues, né, pelo Drive ou pelo próprio WhatsApp, tá? Mas os detalhes desse segundo trabalho, desse trabalho em grupo, eu vou dar ao longo da nossa disciplina. Mas o importante vocês entenderem aqui é que os 100 pontos da disciplina vão estar distribuídos em 60 pontos atividades individuais que vocês vão fazer via, né, o Moodle, e atividade em grupo, 40 pontos, tá, em que vocês vão entregar para mim depois um pequeno vídeo ou áudio, se vocês escolherem um podcast, alguma coisa desse formato. Tá? Mas não se afeste não com essa questão do trabalho em grupo, que a gente ainda vai ter tempo para explicar direitinho para vocês. Voltando aqui, né, a nossa pasta, então vocês podem ver que, por exemplo, aqui nessa primeira semana, essa primeira atividade aqui já é uma daquelas atividades relacionadas, tá, à primeira nota. Tá? Ou seja, por exemplo, segunda semana você já tem uma segunda avaliação também. Tá? Nas próximas semanas terão já algumas avaliações disponíveis para vocês fazerem. Tá? A data de entrega dessa avaliação também vai estar limitada, tá? Sempre na terça-feira da semana seguinte. Tá? Então vocês podem entregar, vocês vão poder acessar essa atividade agora, na terça-feira, dia 24. Tá? E aí vocês vão ter até o dia 31 de agosto para poder fazer essa avaliação. E o que é a avaliação? Sempre é um pequeno texto em que vocês vão acessar aqui o fórum, tá? Aí vocês vão entrar no tópico tema da avaliação, tá? E aí aqui no tópico do tema da avaliação vocês vão ter, né, basicamente o que eu quero, ou seja, vocês vão estar aqui falando, neste caso, dessa primeira semana, uma avaliação sobre a origem do universo dentro de uma concepção científica,
tá? Ou seja, vocês vão analisar todo o material que eu deixei para vocês, a nossa própria aula e coisa e tal, e vão construir um pequeno texto, tá? Sobre a origem do universo, da sua impressão da origem do universo dentro de uma concepção científica, tá? E os textos vão ser sempre muito pequenos, mais ou menos 150 palavras, tá? Ah, professor, mas onde eu coloco esse texto? Muito simples, você vem aqui, ó, em responder, clica responder e ele vai abrir um pequeno caixa em que você vai, né, colocar o seu pequeno texto de 150 palavras, tá? Tudo bem? E aí depois você registra lá, né? Você bota aqui responder. Aí você escreve aqui nesse texto. Aí depois aqui, ó, enviar mensagem ao fórum, tá? E aí depois que você fizer isso, você vai ter, né, acesso não só à sua resposta, mas à resposta de todos os seus colegas, tá? Aqui é muito importante vocês entenderem o seguinte: não é permitido nenhum tipo de cópia, nem dos textos dos colegas, nem de outros lugares, tá? Toda vez que você for citar alguma coisa de um outro lugar, de um outro material, eu achei esse texto aqui legal, né? Você tem que citar o pedaço que você está copiando, dizendo, ó, extrair de tal lugar, fonte, tal lugar, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim durante a nossa atividade síncrona agora da primeira semana. Tá? E esse outro tópico aqui, material de estudo da semana, é como o próprio nome diz, você vai ter acesso a todo o material que você deve estudar naquela semana, tá? Aqui nesse item. Então você sempre tem uma imagem, que é uma imagem referência do assunto daquela semana, tá? Aí aqui o título, né, que é a primeira semana, que são os dias em que essa primeira semana vão estar distribuídos, tá? Aqui é o título, o capítulo do livro didático. Tá? Então eu sempre faço uma pequena introdução. Outra coisa, eu sempre deixo o capítulo do livro didático digitalizado aqui, tá? Ou seja, você pode clicar aqui que você vai baixar o livro didático, o capítulo daquela semana para você estudar, caso você não tenha a versão impressa. Tá? E aí é muito importante você fazer a leitura daquele capítulo naquela semana, tá? E aí a gente vai ter sempre aqui nesse material vídeos, documentários, tá? Materiais escritos para vocês lerem, arquivos para vocês assistirem, tá? Esses arquivos eles vão estar sempre, tá, associados ao conteúdo, ao aprofundamento daquele conteúdo que a gente está trabalhando naquela semana, tá? Então, ó, não é muita coisa, por exemplo, essa própria semana, essa primeira semana eu só disponibilizei o livro didático para vocês darem uma lida. Esse primeiro capítulo vai valer para as próximas 2 semanas, né? Tem um pequeno documentário de 38 minutos aqui sobre a origem do universo, tá? Tem o capítulo de um livro de curso superior, que é o Decifrando a Terra. Este capítulo aqui é para uma leitura facultativa, se você quiser muito aprofundar o seu estudo, né? Tem esse material aqui, mas eu vou estar sempre explicando isso de forma textual, tá? E também, em algumas semanas, não serão todas, tá? Eu vou disponibilizar uns exercícios de revisão para que vocês possam testar a capacidade de vocês, o entendimento de vocês com perguntas de vestibular. Então, quem quiser fazer PISME, quem quiser fazer Enem depois, né, já pode ir treinando, né, o seu conhecimento aqui nesse arquivo. Eu coloco sempre as perguntas e coloco também depois o gabarito para vocês conferirem a resposta de vocês. Esse exercício aqui é para vocês fazerem, treinarem o conhecimento de vocês. Não é para ser entregue, tá? O que deve ser entregue? Né? Deve ser entregue, e aí vocês já viram as atividades de avaliação que vão estar em forma de Moodle. Eu vou estar acompanhando a presença de vocês pelas atividades síncronas, né? Toda aula nossa eu puxo a presença, né, de quem está lá, e vou estar também considerando o acesso de vocês ao Moodle e aos materiais que eu estou deixando aqui. Essa primeira semana a gente não tem um pequeno vídeo de 40 minutos, mas, por exemplo, aqui eu vou pegar lá no terceiro ano, lá, né? Por exemplo, quando essa atividade de vídeo estiver aqui, vai estar mais ou menos com essa carinha aqui, ó. Vai ser um link em que você vai clicar e aí você já vai direto para o vídeo no YouTube. Tá bom, gente? Bem, basicamente é isso, tá? Nossa disciplina, ela vai se desenvolver durante esse segundo ciclo. Eu espero, né, que funcione muito bem,
tá? Eu vou estar aqui aguardando, tá, o feedback de vocês, o retorno de vocês. Já ouvi falar que a turma do primeiro ano é uma turma muito boa, muito bacana, né, que pergunta bastante, e eu espero que a gente consiga ter, né, esse dinamismo também durante o nosso ciclo, tá? Qualquer dúvida, selecione, separe qualquer dúvida e pergunte para mim na nossa próxima atividade síncrona. Tá bom, gente? Prazer e até a próxima.